E aí pessoal, tudo bem? Tô de volta agora com vídeos. Faz um tempo aí que a gente ficou afastado, mas eu queria te perguntar, na verdade, já para começar uma nova fase aí de promoção de vídeos, de produção, eu queria te perguntar, você sabe qual é a relação entre o golfinho, aquele animal, entre o golfinho e a comunicação? Não? Seja bem-vindo, eu sou o William Costa e eu quero falar com você sobre comunicação e relacionamento. O golfinho, não sei se você já sabia disso ou não, mas o golfinho, ele produziu naturalmente, ele é um dos animais mais desenvolvidos no que diz respeito à empatia e comunicação. Ele desenvolveu um sonar natural, mais avançado e sofisticado do que qualquer sonar que o ser humano já tenha sido capaz de produzir. O próprio golfinho também tem outras qualidades que não estão só relacionadas à comunicação, mas sim à empatia. E eu quero dividir com você aqui nesse vídeo, não quero ser muito maçante não, mas eu quero te deixar alerta para o fato de que você pode ser um golfinho também. Se você já parou para pensar, por exemplo, na relação no fundo do mar, por exemplo, ou nos oceanos, a relação entre peixe, tubarão, golfinho, se você parar para pensar, o tubarão ele consegue tudo na força, consegue no instinto de comer, de matar, enfim. Enquanto por exemplo, a carpa, que é um peixe super comum, a carpa é um dos peixinhos que sofre, não tem muito como se defender, né? Então você tem aí duas classes, né? Você tem a classe dos bichinhos aí que são mais ferozes, como é o caso do tubarão, e tem a classe dos bichinhos que são indefesos. E assim, essa mesma história acontece na natureza em vários outros habitats, né? Não só no fundo do mar, nem dos oceanos, mas também na terra, né? Mas eu vou pegar esse cenário para te mostrar uma outra coisa. O golfinho, no fundo do mar, ele não é nem como o tubarão e nem como o peixe. Talvez você já tenha escutado alguma história sobre esse tipo de ilustração, né? O tubarão, a carpa, né? O peixe e o golfinho, mas fica presente para o fato de que o golfinho tem inteligência. O golfinho, ele consegue se impor, se posicionar, ele consegue dar, com a estrutura que ele tem de corpo, ele consegue dar narigadas no tubarão e não ser pego por um tubarão. Ele consegue nadar entre os outros peixinhos e ficar tudo maravilha, tudo belezinha. Então ele consegue ser um pouco, viver entre tubarões e ser um pouco como tubarão, mas também ser um pouco como peixinhos. E qual que é a vantagem disso? O que tem de vantagem em ser um golfinho no nosso habitat natural, né? No nosso dia a dia? Primeiro de tudo, você não precisa, de maneira alguma, se tornar uma pessoa que tem uma comunicação agressiva. Também não precisa se tornar uma pessoa que aceita tudo de bico calado, que fica quietinho, vendo tudo acontecer. Você pode ser diferente, você pode ser mais assertivo. É muito comum a gente encontrar pessoas com comunicação agressiva, até por isso foi desenvolvido, né, aquele tipo de comunicação que é chamado de comunicação não violenta. É muito comum também você se tornar, quando você não é o agressor, você não tem essa comunicação agressiva, você se tornar alguém de comunicação passiva, ou seja, aquele tipo de pessoa que aceita quietinho o que disserem e não contesta, não se posiciona. Então, você pode, na verdade, entender que só existem esses dois tipos de caminhos a seguir, mas na verdade existe o caminho do meio. Existe hoje um tipo de estudo chamado comunicação assertiva. E, entre outras coisas, comunicação assertiva ajuda você a se posicionar melhor. Você sabia que tem gente que não sabe pedir perdão, não sabe pedir desculpa porque errou? É verdade. Tem gente que quando vai pedir desculpa consegue magoar mais a outra pessoa ao invés de se desculpar. Tem gente, por exemplo, que não consegue se posicionar numa conversa e aí deixa de ser contundente, deixa de ser alguém com uma posição, né, com como é que eu vou dizer, com uma opinião formada, e aí muitas vezes por não ter essa habilidade de como se posicionar, acaba perdendo oportunidades, tanto dentro da carreira quanto dentro da família. Oportunidades, inclusive, de fazer várias pessoas se transformarem e se modificarem só porque não sabe se comunicar.
Então eu quero te deixar presente para duas coisas. A primeira é que comunicação e relacionamento são competências que nós carregamos que são interdependentes. Eu consigo ser uma pessoa que se relaciona bem com o mundo se eu não tenho boa comunicação? Difícil. Eu consigo me comunicar bem se eu não tiver empatia por quem é o meu interlocutor? Também é muito difícil. Então, o ideal é que eu tenha noção de como me relacionar e noções de comunicação para que eu consiga ser uma pessoa com melhores resultados profissionais, com melhores resultados na família, né? Se você é pai ou mãe, você sabe a necessidade de se saber comunicar da maneira correta, tanto para o filho não fazer arte, como para o filho até não se machucar, enfim, não passar por maus bocados. Se você é alguém que tem um relacionamento amoroso, você sabe também o quanto é difícil, na maior parte das vezes, falar a mesma língua da outra pessoa. E isso impacta diretamente o seu relacionamento. Se você é alguém que trabalha em empresa, você sabe também o quanto é necessário você se fazer entender em situações para que você obtenha maiores e melhores resultados das situações em que você se coloca. Então, a comunicação e o relacionamento estão, sim, interligados e podem fazer a diferença na sua vida em vários âmbitos. Tá? Eu quero me dispor aqui a partir de agora, criar mais conteúdo sobre essa área especificamente e eu quero dividir com você o porquê que eu vou fazer isso. Eu estive conversando com a minha esposa, com os meus amigos, até com os meus chefes do trabalho que eu tenho hoje, que eu ainda trabalho em um trabalho formal. E muitos deles, se não todos, falaram sempre assim: William, você tem um dom natural, você fala bem, você palestra bem. Você não quer dividir isso com as pessoas que você conhece, não? E aí a primeira oportunidade que eu tive foi na minha empresa, na empresa onde eu trabalho hoje. E eu pensei, puxa vida, eu podia fazer isso só para a empresa onde eu trabalho ou abrir isso para o maior número de pessoas que eu puder. Inclusive para que isso possa se tornar, quem sabe, a minha fonte de renda, a minha contribuição, né? Enquanto ser humano. E eu decidi fazer isso, eu coloquei um passo a passo. Comunicação assertiva é só uma das coisas que tem dentro desse curso, uma vez que eu quero te ajudar a se transformar num golfinho. Eu me considero um golfinho. E aí você fala: William, por que você fala tanto do golfinho? Qual que é a intenção? Você só quer fazer com que eu entenda o negócio do agressivo ou do passivo? Não. O golfinho é um animal que tem a capacidade de fazer uma coisa que nós seres humanos também podemos. E somos os únicos por enquanto. Qual é essa capacidade? É de ter breakthroughs e não breakdowns. Qual que é a diferença entre um e o outro? Se eu tenho um problema, eu tenho duas opções de me relacionar com esse problema. Inclusive de comunicar esse problema para outras pessoas. As duas formas são únicas. Ou eu tenho breakthrough ou eu tenho breakdown. Vamos começar pelo breakdown. Breakdown é quando eu tenho um problema, quando eu crio um estresse muito grande e isso me faz mal, isso me faz ter algum problema. Vou te dar um exemplo. Eu tenho lá na minha empresa uma quantidade grande de trabalho para fazer e eu não sou capaz de lidar com ele. Mas mesmo assim eu assumo esse problema porque eu não me posiciono, eu não sei me relacionar, eu não sei dizer que está grande demais a demanda. O que acontece? Eu somatizo isso no meu corpo, eu fico doente, eu fico muitas vezes cansado demais, ultrapasso meu tempo de trabalho. Então eu estou tendo o quê? Um breakdown, um problema. Muitas vezes até um problema de saúde. O breakthrough é o oposto. É eu conseguir lidar com essa situação, fazendo com que eu e a situação cresçamos. É possível isso? É possível. O golfinho faz isso. O golfinho, se você pega, por exemplo, vai naqueles parques aquáticos e dá um peixe para ele, ele vem, come o peixe da sua mão, você dá de novo o peixe para ele, ele faz um truque e pega o peixe da sua mão. Se você para de dar o peixe para ele, ao invés dele parar de fazer truques, ele cria um truque novo. Ele cria um truque novo para conseguir o que ele antes já conseguia, mas agora já não consegue mais. Então ele inova, ele cresce. Breakthrough é isso. Eu quero te ajudar a ter breakthroughs. Para que você, assim como o golfinho, vá lá para o fundo da piscina ou para o fundo do seu intelecto, que seja, crie um truque novo. O truque que eu digo é uma solução nova, criativa para o seu problema e volte lá para cima, para a parte mais rasa e demonstre um novo truque para todo mundo, para que, enfim, solucione o problema de uma maneira nova, tá? E esses problemas geralmente estão relacionados a relacionamento e a comunicação. Eu estou aqui para te ajudar, conta comigo, um forte abraço.
e até os próximos vídeos. Fui!